tudo bem? Bem-vindo ao canal Ermira. Não vai Meu nome é Rosângela Chaves e ao lado receber como convidada a jornalista Cileide Alves. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Cileide? É um prazer tê-la aqui em nosso programa. Oi, Rosângela. Oi, Rogério. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer muito grande falar com vocês, né? Afinal de contas, a gente tem uma história juntos, trabalhamos juntos no Jornal Popular, nessa área inclusive de literatura. O Rogério começou lá nessa época para fazer literatura. Então, assim, é muito bom ter esse reencontro com vocês. Obrigada pelo convite. Oi, Rosângela, tudo bem? Dou um alô para todo mundo que está nos assistindo e um alô especial para a Cileide, né, que gentilmente vai conceder uma entrevista muito importante para a gente aqui hoje, aceitou participar aqui da Ermira e até falando, né, a Cileide contando isso, né, essas duas aqui são as culpadas, viu, gente? Porque foram elas que me contrataram para o Popular, as duas juntas, então elas são as responsáveis por tudo que aconteceu depois, viu? Então, qualquer coisa, vocês tomem a satisfação das duas, tá bom? Mas, Cileide, muito obrigado por dar... E fiz uma coisa muito boa. Rosângela, eu tenho certeza que pensa o mesmo. Nesse caso, eu assumo todos os meus pesos e responsabilidade. Bom, mas antes da gente começar essa conversa, eu quero pedir aqui a quem nos assiste que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos conteúdos, né? Curtam os nossos vídeos, que isso é muito importante para a gente ampliar o nosso alcance. Eu peço também que visitem o nosso site, em ermiracultura.com.br. O nosso site toda semana é atualizado com novos conteúdos, né? Ensaios, crônicas, poesia. Sempre, assim, são textos muito interessantes na área cultural, e que vale a pena ser conferidos. Bom, eu vou aqui apresentar rapidamente o currículo aqui da Cileide. A Cileide é uma das jornalistas aqui mais importantes e reconhecidas aqui de Goiás, né, de Goiânia. Bom, a Cileide é formada em jornalismo pelo UFG e também é mestre em História pela mesma universidade. Ela já trabalhou em vários veículos aqui de comunicação no Estado, mas também foi assim, um dos mais relevantes é que ela foi editora de política, né, editora executiva e editora-chefe do Jornal Popular por muitos anos. E hoje ela é uma das principais colunistas políticas do jornal, ela assina uma coluna todos os fins de semana. E também ela é apresentadora da Rádio Sagres 730, todas as manhãs, durante a semana, ela apresenta a Manhã Sagres, e também tem um podcast muito influente de política chamado Pode Falar. Bom, mas a gente chamou a Cileide aqui para ela conversar com a gente em primeira mão, não é? Sobre um projeto que ela está envolvida há mais de 10 anos, é dedicado, né, a fazer, que mostra, né, a trajetória de dos mais importantes políticos aqui de Goiás, que é o Iris Rezende. No começo de dezembro, a Cileide vai lançar o livro Iris Rezende, de líder estudantil a governador, 1958 a 1983, que vai sair pela editora Cânone, né? Bom, e é sobre esse livro que a gente vai conversar, então. Eu agradeço mais uma vez aqui a Cileide por ter aceitado o convite. E a primeira pergunta que eu te dirijo, Cileide, é para você falar um pouquinho, né, de como começou a ideia desse livro, né, como é que é a gênese desse livro. Então, passo a palavra para você, então. Bom, a gênese desse livro é 2004. Então, vamos voltar um pouquinho. Iris Rezende, ele construiu uma carreira de sucesso até que ele se elege governador em 1983 e ele e o partido dele se revezam no poder em Goiás até 1998. Em 98, ele tem uma derrota surpreendente para o então novato Marconi Perillo. Depois ele perde, em 2002, a reeleição para o Senado. Então, foram duas derrotas muito significativas na carreira daquele político. E, a partir desse momento, aquela carreira de sucesso, ela começa a ser... Ela vai ser escrita pelos adversários dele. Então, o Iris volta e se elege prefeito de Goiânia em 2004, e eu percebi, na conversa que eu tive com ele no último dia do ano de 2004, que eu fui entrevistá-lo para o Jornal Popular, eu percebi que Iris estava retomando a caneta dos adversários dele para ele continuar a escrever a história dele. Ele não queria deixar
tudo que ele fez terminasse com aquelas derrotas. E aí ele estava preparado, ele estava maduro para começar a falar sobre essa história dele. Eu percebi isso naquela conversa e aí decidi ir para a universidade para me preparar para fazer um trabalho dessa envergadura. Porque como era a história, eu ia trabalhar com memória, história do tempo presente, história oral, eu precisava de ter recursos, né, que a academia podia me dar para eu fazer um trabalho, né, à altura do personagem e também do que eu gostaria de fazer. Então, foi aí que eu fui fazer o mestrado, foi por conta disso. Eu fiz o mestrado sobre ele, a minha dissertação já é sobre ele, e é esse período que eu peguei, né, porque eu decidi, junto com o meu orientador, que era o professor Noé Freire, que eu precisava fazer um recorte da história dele. A história dele continua até agora, né? Não dava para contar tudo. E ali me parece que nesse período aí, estão os fatos mais importantes que ocorreram e que traz ao Íris de hoje. Quer dizer, o Íris de hoje, ele foi, a base dele é nesse período aí. Então, fui para a universidade, fiz a dissertação. Claro que a dissertação tem a parte acadêmica, de pesquisas teóricas. Quando eu fiz a defesa da minha dissertação, que foi em 2008, eu resolvi que eu devia continuar as pesquisas, porque eu queria contar a história além do Íris Rezende. E por isso eu continuei e não escrevi, e só agora o livro está ficando pronto, porque o que eu fiz na primeira parte foi me preparar, que foi o período do mestrado. Depois eu continuei as pesquisas e eu fiquei esse tempo todo fazendo esse trabalho de pesquisa, Rosângela. Cileide, você falando desse seu trabalho de pesquisa, eu imagino, né, que assim, o Íris, desde final dos anos 50, né, eu também tive algumas oportunidades de entrevistá-lo, e o Íris gosta muito de contar histórias, né, você vai fazer uma entrevista com ele a respeito de uma coisa, ele mata aquela entrevista ali em 15 minutos e fica 1 hora contando as histórias dele. E é impressionante como ele atravessou a história política de Goiás na segunda metade do século XX, tendo contato com todos os grandes personagens que essa história traz. Então, ele teve contato com Pedro do Vico, com Mauro Borges, com Juscelino. Ele foi perseguido na ditadura militar, teve o mandato dele cassado na ditadura militar quando ele era prefeito. Teve contato com generais que chegaram aqui para mandar aqui, né, em Goiás, depois na redemocratização. Eu fico imaginando, Cileide, o trabalho que é amarrar tantas pontas, porque, afinal de contas, são muitas vertentes, muita gente com quem ele conviveu. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse trabalho de garimpar tudo isso, de amarrar tantas pontas, imagina a quantidade de fontes de informação que você teve que acessar. Como é que foi esse trabalho de fazer essa pesquisa? Você tocou no ponto que é essencial do trabalho, que foi esse período tão longo e de tantos acontecimentos na história, tanto de Goiás quanto do Brasil. Íris Rezende chega em Goiânia em 1949, no momento em que a cidade estava começando a se fortalecer. Quer dizer, Goiás, até aquele período, ele era um estado ainda basicamente agropecuário, né, de uma economia de subsistência. Ele estava começando a entrar no processo da economia do capitalismo. Goiás não estava no capitalismo ainda. Era essa economia de subsistência. Então, quando ele chega aqui em Goiânia, no final da década de 50, você imagina que ainda não existia Brasília, né? Quem conhece Goiás, e minha mãe gosta muito de falar isso, que a BR, a construção da Belém-Brasília, da BR que leva Goiânia a Brasília, ela diz que foi um marco. Por quê? Porque as pessoas produziam as coisas para elas comerem. Quando vem a BR, as pessoas começam a produzir para vender para os trabalhadores da estrada. Isso fez um efeito muito grande na economia, nessa economia, microeconomia. Mas eu acho essa história bem simbólica do que começa a acontecer em Goiás a partir da construção de Goiânia e de Brasília. Então, assim, é um novo processo de desenvolvimento que começa. E Goiânia começa a receber migrantes,
né? Aliás, o Pedro Ludovico faz questão disso. O Pedro Ludovico, quando ele constrói Goiânia, ele entendeu, ele recebeu até uma dica do Atílio Correia Lima, que ele tinha que fazer propaganda de Goiânia lá fora, né? E isso eu até conto no capítulo que eu fiz do livro do Câmara Filho. Então, quando ele contrata o Câmara Filho, é para fazer propaganda de Goiânia. E ele faz. O Câmara Filho consegue publicar notícias de Goiânia até em jornais da Europa, dos Estados Unidos. Isso atrai gente para Goiânia. Então, é toda essa imigração que está acontecendo. Íris é próprio disso, é um fruto disso. Íris, a família dele sai de Cristianópolis para Goiânia para procurar condições melhores de educação para os filhos e, obviamente, de vida. Então, eles vendem a fazenda, o gado, a olaria que o pai tinha lá em Cristianópolis, chega com esse capital aqui em Goiânia, e eles próprios vão ajudar na construção dessa economia. O pai vai montar um laticínio, vai montar uma lenharia, vai trazer o gado e alugar fazenda para colocar esse gado. Então, assim, é esse momento de inserção da economia goiana no capitalismo. E depois disso, tem todos esses períodos que você fala. Pedro Ludovico era o grande líder quando ele chega aqui no final da década de 50. Depois você vê o processo da construção de Brasília, do Juscelino, da marcha para o Oeste, da consolidação da marcha para o Oeste, o crescimento da cidade, a chegada desses migrantes, o início da politização do movimento estudantil. O movimento estudantil na década de 50 era muito forte, muito forte. Então, você tem, o Íris entra na política pelo movimento estudantil, ali estão se formando muitas lideranças, se formaram muitas lideranças, como é o caso do Íris, como é o caso do Henrique Meirelles, depois, mais na frente, Pedro Wilson, né? Ali são muitas lideranças que vão sendo formadas naquele momento, e depois vem o regime militar, a cassação, a volta, né? Mauro Borges, antes disso, o Íris foi uma figura muito importante nos momentos de tensão ali, pré-cassação de Mauro Borges, e isso exigiu que eu fosse atrás de tudo que eu consegui ir, porque é impossível eu ir atrás de tudo. O que eu decidi fazer? Eu decidi ter 3 pontos de trabalho. A fala do Íris, né, porque ela ia guiar o personagem por esse processo histórico, a literatura goiana, da política goiana, para eu entender e contextualizar o momento da época, e as pesquisas com jornais da época, para eu achar ali os argumentos, achar as histórias, os fatos, né, acontecidos nesse período. E complementei tudo isso com entrevistas de pessoas que acompanharam, que estudaram, né, ou que estavam junto, que foram testemunhas ou que foram protagonistas com Íris. Então, quando eu vou contar a história do Íris, eu conto a história do Íris nesse contexto. Sabe assim, o Íris não fez o que ele fez numa redoma. Né? Ele não é um líder iluminado que está ali numa redoma e se conseguiu. Não, existiam condições políticas, sociais e econômicas e personagens na política, e ele se inseriu nesse cenário todo. Então, para eu falar do Íris, eu tenho que falar desse cenário. Eu tenho que falar o que era política, quem eram os políticos, como é que era a economia, como é que era como é que eram as questões sociais. É muito interessante descobrir como é que Goiânia era naquela época. Assim, era outra Goiânia, com outras... Se a gente acha que a gente tem problema hoje, a gente não tem. Problema tinha naquela época, né? Era uma cidade que o Pedro Ludovico lançou e construiu, mas era uma cidade que era um esqueleto. Precisava de tudo na cidade. Não tinha água, não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha escolas direito. Então, assim, era só... tipo uma casa, como se tivesse o esqueleto daquela casa, as paredes levantadas, o telhado coberto, mas a casa não está rebocada, a casa não tem instalação elétrica, não tem instalação de água, não tem piso, as paredes só estão no tijolo. É um pouco isso o símbolo de Goiânia naquele período.
Bom, pelo que eu posso entender, então, Cileide, como você disse, quer dizer, você tem um personagem central aí, que é o Iris Rezende, é uma biografia do Iris Rezende, mas o que você também vai oferecer aos seus leitores também é uma espécie assim de um percurso também pela história de Goiânia, pela história de Goiás nesse período, né? Quer dizer, você também traça um cenário aí do que foi, né, o desenvolvimento, assim, os principais fatos históricos, de como foi o desenvolvimento das cidades. Quer dizer, você também tem essa preocupação, né, de fazer não só um livro, né, assim, vamos dizer assim, de traçar essa trajetória do Iris, mas também você de traçar todo esse cenário, né, no qual ele percorreu, né, justamente para não dizer, né, que ele é essa figura que assim, que estava separada numa redoma, né, mas que ele é fruto, né, de todo esse processo histórico, não é? Exatamente. Quando eu ousa dizer, Rosângela, que eu acho que eu faço uma mini biografia de Goiás desse período. Sim. Né? Eu tenho essa pretensão de dizer isso. Por quê? Porque eu vou contar o que aconteceu. Vou contar, e isso me ajudou muitas pesquisas em jornal. Eu pesquisei muito na Folha de Goiás, que todo o acervo dela está disponível lá no Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Então, assim, não é, ele tem todo ele em PDF, todas as edições em PDF, uma ou outra edição que desapareceu, mas o Instituto tem isso e oferece para a gente fazer pesquisa. Eu peguei também o Jornal Popular, isso do período da chegada, eu peguei década de 50, porque eu queria entender como é que era Goiás e como é que era Goiânia, como é que eram os costumes, né? Como é que os políticos eram, quem eram os políticos, quem eram os principais nomes do período. E aí eu começo a ler jornal Folha de Goiás e Jornal Popular, que eu também tive acesso ao SEDOC do Popular, e aí eu fui ler esses jornais, e a partir daí eu fui descobrindo personagens, fui descobrindo essas histórias, que eu enriqueço muito o livro com as histórias, vou dar aqui um spoilerzinho, as mulheres de Goiânia fizeram um protesto contra a grande quantidade de casas de prostíbulos que tinha na cidade e querendo pedir a prefeita para botar luz vermelha na porta delas, porque estava um problema. Então, assim, são informações que são relevantes para você entender o que estava acontecendo naquele momento, né? Goiânia, naquele momento, quando o Iris ganha a eleição, ela era um departamento do governo do Estado. Até o governo de Hélio de Brito, que foi oposição ao Mauro Borges, a Goiânia administrava, como eles diziam, o prefeito administrava Goiânia do Lago das Rosas para cá. E assim mesmo, quer dizer, não cuidava do restante da cidade, né? E assim mesmo, mais assim de cemitério, varrer rua, porque o Estado tinha um departamento de viação e obras, de vias, né, e obras, que era o grande prefeito da cidade, porque ele era ligado ao Estado e ele que resolvia, ele que decidia se fazia asfalto, se não fazia, se construía as coisas, se não construía. E o Hélio de Brito foi esse prefeito que brigou, se for para me dizer qual que é a marca do Hélio de Brito, foi a luta dele para que a prefeitura ganhasse autonomia. Então, você pensa que até 1960, Goiânia era uma secretaria do governo do Estado. Isso é uma coisa muito curiosa que eu descubro sobre Goiânia, quer dizer, não é que eu descubro, mas assim, que eu refleti sobre Goiânia, que então até 1960 Goiânia é um departamento do Estado. O Hélio de Brito consegue essa independência, mas o Mauro Borges não dá dinheiro, dá independência, autonomia política, mas não dá recurso, então ele ficou amarrado, ele não conseguiu fazer. Só quando o Iris assume é que efetivamente a prefeitura se torna independente. Então, Iris é o prefeito, é o primeiro prefeito de Goiânia em que a prefeitura tinha plenitude sobre a cidade. E aí ele é cassado em 69. Então, são só 3 anos que Goiânia tem essa plenitude, que a prefeitura tem a plenitude da gestão da cidade. Ele é cassado, nomeia, o governo estadual nomeia
interventor, e aí a cidade só vai recuperar a sua autonomia de novo em 1985, quando elege o prefeito, o primeiro prefeito, depois do jejum eleitoral da ditadura. Então, olha só, tudo isso vai interferir no que Goiânia é hoje. Isso vai ter reflexo no que Goiânia é hoje. Então, por isso que eu falo que o meu livro é uma espécie de mini biografia também de Goiás, exatamente por eu recuperar essas histórias todas que os mais velhos conheciam, mas a geração de agora não conhece e que tem reflexos sobre o que somos e por que somos desse jeito hoje. Leite, você falando isso, só uma curiosidade, né? Assim, você falou em 85, né? 86, quando a cidade vai recuperar, e elege Daniel Antônio, que é retirado do cargo e entra o interventor de novo. Pois né? Quer dizer, só depois com o Nion, no segundo mandato do Nion, é que vai realmente ter um prefeito, então, que, né, eleito e que realmente não tem esse encaixe com o Estado tão forte, né? Então, só que aconteceu o seguinte, e aí eu acho que é um pouco da inexperiência da cidade de votar. A cidade não tinha experiência, não tinha cultura, a maturidade eleitoral. O Daniel Antônio, quando o Ari Valadão era governador, ele perde a indicação do Rogério Boutier Fiuza, ele indicou o Rogério para ser o prefeito da cidade, a Assembleia, porque estava brigada com o Otávio, até gostava do Rogério Boutier, a Assembleia não aprovou. E aí o Ari Valadão ficou irritado e resolveu nomear o presidente da Câmara, que era da oposição, e que era Daniel Antônio, para ser prefeito de Goiânia. E aí tem uma história de que o MDB montou uma equipe muito boa e colocou por trás do Daniel Antônio, e ele fez uma gestão de 35 dias que foi revolucionária. Quando em 1983, que o Íris vai tomar posse no governo, o Daniel Antônio achou que ele era, por direito, o prefeito de Goiânia. Só que o Íris não queria ele. O Íris sabia quem era ele. E ele fez muita pressão, brigou, chegou a ser internado de estresse, porque ele queria ser o prefeito. E o Íris não indicou ele prefeito. O Íris indicou o Nion, que ele dizia que ele tinha um compromisso com Goiânia. Ele não podia deixar qualquer um na cidade. E o Nion tinha sido secretário dele, quando ele foi prefeito em 66. Ele conhecia o Nion. Então, ele nomeia o Nion. Quando vem a primeira eleição, o Daniel cresceu. E o Íris falou, não vou apoiar. Não apoio, tirou o apoio dele. Ele saiu do partido, foi para o PDT. O Brizola chamou ele para ele ir para o PDT. O Íris viu que ele ia ganhar a eleição e o MDB ia perder. 3 dias depois, chama ele de volta, ele volta, se candidata e dá no que dá. Então, assim, é impressionante isso, porque Íris não queria Daniel Antônio. Mas o eleitorado, isso é já o início do populismo, né? O início não, mas um típico, o Daniel era um típico representante do populismo, no pior sentido, porque o Íris também ele é populista, mas o Daniel é aqueles que ele não tinha responsabilidade nenhuma com o que ele ia fazer, né? Tanto que deu no que deu. Leite, agora voltando um pouco para a figura do biografado, né? Fazer uma biografia sempre é um desafio, né? E quando você faz uma biografia de uma pessoa viva, né? Você tem, né, a sorte de tê-la ali, poder conversar com ela, de você entrevistar a pessoa e tudo. Mas, por outro lado, sempre tem aquela questão da pessoa, não sei, às vezes de tentar cercear ou de tentar dificultar algum acesso a alguma informação, ou de tentar ela mesma escrever a história, né, conforme a conveniência dela. Eu queria saber como é que foi esse contato seu com o Íris, né? Como é que foram essas conversas, se ele tentou direcionar ou se você teve muita abertura para isso, como é que foi também as entrevistas com as pessoas mais próximas dele, como é que foi assim, o seu acesso às informações, assim, tanto com relação ao próprio biografado, Íris Rezende, mas também com as pessoas próximas, se você conversou com familiares, como é que foi isso? Olha, eu não tive nenhum assunto proibido para falar com o Íris. Eu falei tudo, todos os assuntos que eu queria perguntar para ele, eu perguntei. Esse período do livro é o período em que ele está no momento de sucesso da carreira dele, né? No momento que ele ganha a eleição como o mais votado em todas elas. Então, ele se elegeu vereador em 1958, surpreendeu a cidade na época, porque ele era um cara vindo do interior,
que morava lá em Campinas. Campinas, a elite goiana era aqui da região central. Quem morava em Campinas não era elite. Então, ele era evangélico, a elite era católica, né? Ele era evangélico, ele é das igrejas históricas, né? A cristã evangélica dele é uma igreja fundada por ingleses que chegaram no Brasil ali da segunda onda dos missionários evangélicos. Então, ela ainda é uma igreja, foi depois da chegada dela que vieram as igrejas neopentecostais. Então, ele é dessa igreja histórica. Então, tem toda essa tradição católica, Goiânia católica, e ele era de Campinas. Então, ele surpreendeu. Quem é esse cara, né, que ganhou a eleição, o mais votado? Ninguém esperava isso. E aí, ele vai construindo sua carreira de sucesso. Mais votado para vereador, mais votado... Aí, presidente da Câmara, deu maior sorte lá, surgiu um impasse, e aí ele se elegeu presidente da Câmara. Depois, mais votado para deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa. Então, ele vai fazendo, subindo um degrau do rumo ao topo. Quando ele é cassado em 69, ele já estava com a campanha eleitoral na rua para 1970. Ele seria candidato a governador em 1970. Íris, bom para 70. Já estava... Os santinhos já tinham sido espalhados pela cidade, pelo estado todo. Até esse foi um dos motivos da cassação dele, que a cassação dele, a gente, quem já estudou isso, e eu só recuperei essas informações, como a Dalva Borges, o Chico Rabelo, quer dizer, todos eles já mostraram que a cassação do Íris foi uma cassação mais política, porque ele não tinha problema com os militares, ele não era considerado subversivo e não tinha denúncia de corrupção contra ele, que eram os dois motivos que levavam os militares a fazer uma cassação. Então, ele vai nesse crescente aí interrompe, e isso fica cristalizado como um ato de injustiça muito grande. Então, quando ele volta em 1982, é para se reparar a injustiça cometida contra ele. E aí ele assume o governo de Goiás. Então, esse é o período. A parte das derrotas é na segunda fase. E eu tenho muita informação sobre a segunda fase, mas eu ainda não sei o que eu vou fazer com ela. Bom, o distanciamento eu acho super importante. Talvez por isso eu tenha deixado essa segunda parte para adiante, quando o Íris terá encerrado mesmo a carreira dele, eu terei como enxergar de longe. Eu acho que isso é importante. Essa primeira fase da vida dele já tem esse distanciamento, eu já posso enxergar de longe. E eu falei com ele sobre todos os assuntos, inclusive os mais delicados, como é o caso do caso Cachero, né? Ele tem a família tem uma mágoa muito grande daquele momento, porque de fato o Otoniel, ele teve um problema, ele teve múltiplos AVCs na hora em que ele chegou à ordem de prisão para ele em 1999. Ele foi em estado grave para o hospital, aquela internação dele, a gente achava na época que era encenação, não, ele ficou em estado grave. E a partir daí, ele desencadeou, começou um processo de deterioração cerebral. E ele nunca mais se recuperou. Nunca mais. Ele foi perdendo a consciência. E depois que ele saiu do hospital, pessoas me contaram que chegavam numa roda de pessoas, cumprimentava todo mundo, daí a pouco ele olhava para uma pessoa e falava assim: oi, fulano, tudo bem? E pegava na mão daquela pessoa. Já um sinal de que ele não estava bem. E hoje ele vive uma vida vegetativa. Já tem uns 15 anos ou mais que ele está numa cama, imóvel, não fala, não mexe, não manifesta nenhum sentimento, o estado de saúde dele piorou muito. Então, isso é um trauma na família, né? Então, até desses momentos ele falou. E aí eu me lembro da biógrafa da Hannah Arendt, a Elizabeth, como é que é o nome dela, Rosângela? A Jan Bruel. Isso, exatamente. Que ela dizia o seguinte, que uma biografia, você não tem que julgar o biografado. Você tem que apresentar o biografado. Quem vai julgar é a história. Então, eu li isso, eu leio muitas biografias, essa foi uma das biografias que eu li, porque como eu gosto do gênero, é o meu gênero preferido de leitura, e eu leio muita biografia. Estou lendo agora M,
O Homem do Século. O Homem do Século, que é uma biografia escrita pelo Antonio Scurati, que é um italiano. Ele é professor de literatura na Itália e ele fez uma pesquisa homérica sobre o Mussolini e escreveu uma trilogia, que é a biografia do Mussolini. O Brasil publicou o primeiro volume, tem 800 páginas, e tem mais 2 volumes, que o segundo já saiu na Itália, é recorde de vendas na Itália. Então, essa é uma leitura que eu gosto muito, sabe? E aí, eu achei isso, quando a biógrafa da Hannah Arendt falou isso, eu pensei, gente, é isso que eu quero fazer, eu não quero julgar ninguém. Porque, de qualquer forma, Rosângela, se você fosse fazer a biografia que eu fiz, você escreveria de uma outra forma. A vida de uma pessoa, ela não é flat, né? Ela não é reta. Ela tem nuances, depende do momento. Você pode enxergar o que a gente próprio se enxerga de formas diferentes. Então, eu escrevi do Íris aquilo que eu achei que era relevante, sem a pretensão de nem colocá-lo num pedestal da história, nem condená-lo, mas de apresentar esses momentos, essas ocasiões, o que ele fez, as fragilidades que ele tem, a força que ele tem como líder político, né? Foi esse o meu objetivo. Cileide, você falou uma coisa interessante, que é sobre a questão de o biógrafo não deve julgar, quem deve julgar é a história. E você falou que a gente já tem um certo distanciamento em relação a algumas fases da vida do Íris. E também você falou antes que ele retomou a narrativa da própria vida e não deixou que os adversários continuassem a contar o que era ele. Dentro dessa perspectiva e das suas pesquisas, você acha que a história ou a imagem pública que temos do Íris é justa? Faz justiça a quem ele é, na sua opinião? Você acha que a visão que se tem do Íris Rezende, o que a história conta do Íris e o que ele, né, é hoje em termos de liderança política no Estado, você acha que essa visão pública que se tem do Íris faz justiça a ele, corresponde àquilo que você encontrou no Íris biografado? Olha, eu acho que tem muita coisa que faz, sim, mas tem muita coisa que vem do processo de heroificação, né? E nesse momento o Íris está se transformando num herói. E quando você começa a dizer que uma pessoa é herói, você apaga as coisas que ela fez e que não foram positivas. Eu acho que todos nós erramos e acertamos. O final da vida da gente, eu acho que a gente vai ser uma média, né, daquilo que a gente fez de bom e daquilo que a gente fez de ruim. Se o que você fez de bom é melhor, sua média vai ser boa e vice-versa. Então, assim, o Íris é fruto de uma época. E a época que o Íris... E essa época do Íris é de um momento de construção do Estado. Você precisava de construir o Estado, você precisava de fazer obra. Nós precisávamos ser inseridos nesse capitalismo. E para ser inserido nesse capitalismo, a gente precisava de estrada, a gente precisava de energia elétrica, a gente precisava de escolas. Por exemplo, quando o Íris assume o primeiro governo dele em 1983, o Brasil ainda não tinha universalizado o acesso à escola. Hoje está universalizado. Agora, nosso problema hoje é qualidade do ensino. Mas naquela época, não. Boa parte dos alunos não ia à escola. E aí ele fez escolas de placa, que é uma coisa impensável hoje. Mas naquela época era uma ação emergencial. Precisava, ou era escola de placa, ou era escola nenhuma. Se você for ver isso agora, você vai falar que absurdo. Nós vivemos num estado que é muito quente, o cara construiu escola para as pessoas ficarem naquele ambiente incômodo, prejudicial à saúde. Tá, mas vamos pensar, e o que era pior? Eram as crianças na rua naquele momento, né? Então, ele é desse tempo. O Íris constrói, ele faz, sabe? Ele dá as condições de infraestrutura. O Estado mudou. A sociedade mudou. Por que as pessoas hoje dizem que Íris não fez mais um bom governo como ele fez no passado? Porque elas mudaram. Não é o Íris que mudou. O Íris faz exatamente os governos que ele fez no passado.
ele faz obras, né? As pessoas é que estão querendo outras coisas que o Íris não consegue mais oferecer. Quer dizer, isso é natural, porque ele aprendeu a fazer de um jeito. E ele está fazendo do jeito que ele aprendeu a fazer. Então, assim, resumindo, eu acho que tem muita coisa. O Íris, a história ainda vai reconhecer esses pontos positivos nele de uma forma decantada. Assim, eu acho que as coisas ainda vão descendo e vai aparecer o real papel dele na história. Agora, não há dúvida de que ele foi um líder muito, muito hábil, porque ele construiu uma carreira que ninguém fez. Né? O Pedro Ludovico foi líder político de Goiás de 1930 até a cassação dele, em 1969, mas a gente tem que pensar que boa parte desse período foi ditadura. Sim. Foi ditadura. Sim. O Pedro ele foi eleito para um mandato de governador pelo povo e foi eleito num mandato indireto pela Assembleia Legislativa de 1935. Então, ele teve esses 2 mandatos de voto. Mas primeiro ele ficou de 30 a 35 como preposto do Getúlio Vargas, nomeado pelo Getúlio Vargas. Teve essa eleição, que foi um momento muito violento, que o governo usou de toda a força política para calar a oposição, e ele foi eleito de novo. Aí ele foi eleito pela Assembleia Legislativa, porque a Constituição de 34 estabeleceu que ia ser dessa forma: o povo elege a Assembleia e a Assembleia elege o interventor. Depois veio 37, o golpe de Estado, e aí ele fica até 47 como ditador. Né? E aí, quando veio a eleição de 47, ele perde. Ele perde a eleição de 47, depois ele volta, não diretamente ao poder, porque aí ele elegeu o Juca Ludovico, elegeu o Zé Feliciano, depois ele também se elege e elege o Mauro Borges. Então, assim, foi uma carreira longeva, mas facilitou muito para ele o fato de ele ser um autocrata, né? Boa parte disso. O Íris não, o Íris ficou mais tempo do que o Pedro, muito mais tempo do que ele, disputando eleições. Então, o Íris é o prefeito mais longevo de Goiânia, fruto do voto direto. Ele vai ficar mais de 13 anos na prefeitura, o Venerando de Freitas ficou 14, mas 10 desses 14 foi nomeação. O Venerando disputou uma eleição. O Venerando ficou 4 anos como prefeito eleito. Né? Lyon também ficou 11 anos, mas 3 deles como prefeito indicado pelo Íris. Então, assim, a interferência do Íris na história de Goiânia é muito marcante, para o bem e para o mal. Rogério, dá tempo de fazer mais uma pergunta? Dá tempo sim. Uhum. Eu só queria saber, Cileide, porque como você falou que, essa biografia, ela percorre essa trajetória de 1958 a 1983, mas você reuniu muito material que daria, então, um segundo volume, vamos dizer assim. Então, quer dizer que você tem isso em mente? Como é que você está trabalhando aí essa ideia? Pois é, eu ainda não estou trabalhando essa ideia. Eu fiz muitas entrevistas pegando já a fase seguinte, a partir de 1983. Por exemplo, eu entrevistei o Sarney, o presidente Sarney, sobre o período em que o Íris foi ministro dele e período em que o Íris disputou a convenção com o Ulisses Guimarães para ser candidato a prefeito. Então, assim, eu já tenho essa entrevista do Sarney, eu acho ela muito interessante, porque ele conta como presidente da República que ele era na época, né? E tem umas informações que eu não conhecia. E por aí vai. Só te interrompendo, o Íris foi ministro do Sarney, não foi? Foi. Ministro da Agricultura, né? Ele foi o ministro da Revolução da Safra. A safra de Goiás, do Brasil, bateu recorde no governo do Sarney. Então, ele foi muito forte no governo do Sarney por conta desse trabalho que ele fez lá. E daí virou candidato a presidente da República. Então, eu tenho outras entrevistas, eu tenho muitas, eu tenho acho que mais de 30 horas de gravação com o Íris e tenho 18 entrevistas com outros personagens, né? Então, assim, o que eu preciso fazer agora, o esqueleto do segundo livro eu já tenho,
O que eu preciso é fazer as pesquisas para preencher esse esqueleto, né? Voltar aos jornais, os processos na justiça que ocorreram, brigas judiciais, e ler, entrevistar outros personagens. O que eu preciso é isso. Mas, por enquanto, eu não estou pensando nisso. Exatamente porque eu acho que ainda é cedo, eu não tenho uma visão madura para continuar essa segunda fase. Da primeira fase, eu tenho um distanciamento já histórico que me permite enxergar. É aquela coisa, a hora que você coloca um objeto aqui, você não enxerga. A hora que você vai distanciando esse objeto, é que você começa a enxergá-lo. É isso que eu penso em fazer. Dar esse distanciamento aí para eu enxergar com mais clareza esse segundo período. Mas respondendo, sim, essa é uma possibilidade de um segundo volume. Bom, Sileide, a gente agradece imensamente, viu, a sua participação aqui. Quando o Iris disse que não ia ser candidata a prefeito, eu fui lá no seu Twitter, vigiei lá para ver se era verdade mesmo, porque assim, a Sileide vai dizer se é ou não, porque eu não estou acreditando. A gente, né, toda vez dizia que não era, e era de novo e tal, e não é, né, realmente ele está encerrando. E acho que vai ser uma leitura muito interessante para a gente conhecer um pouco mais a história política de Goiás, a história de personagens que foram muito relevantes. A gente agradece muito, viu, Sileide, sua participação. Passa a palavra para você, para sua despedida, e depois para a Rosângela. Obrigado, viu? Bom, eu espero que vocês gostem. Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, porque eu aprendi muito sobre Goiás. Eu acho que mais importante foi isso, conhecer a história de Goiás, conhecer a história de Goiânia. E eu fiz isso com muita riqueza de detalhes e com muito cuidado para juntar esses fatos, porque a história não é linear, né? Então, eu tive essa preocupação muito grande. Então, assim, eu espero que eu tenha conseguido e que vocês leiam o livro, indiquem para os amigos, né? E que ele seja, de fato, um livro que oriente e que nos ajude a nos conhecer, que ajude Goiás a se conhecer melhor. Muito obrigada, Rogério, muito obrigada, Rosângela, e um grande abraço para vocês todos. Bom, também agradeço muito a sua participação aqui no programa, Sileide, foi um prazer revê-la, né, mesmo que seja à distância. Bom sucesso aí no lançamento do seu livro, todo mundo curioso para saber, né, aprender mais aí sobre a história do Estado, né, e também desse grande personagem. E se der tempo aqui, Rogério, só pedindo para quem nos assiste aqui para curtir os nossos vídeos, se inscrever no canal e compartilhar o nosso conteúdo. Então, até o próximo Dedo de Prosa e um abraço para vocês. Até mais. Obrigado. Tchau. Até mais.